seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, ouvintes e internautas do programa Rádio Luz, programa do Colégio da Luz, transmitido todos os sábados, das 9 às 10 horas, pela Constelação FM 92.1. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo canal Colégio da Luz Oficial no YouTube. E neste sábado, nós vamos retransmitir uma entrevista muito importante que o diretor Samuel Diogo, do Colégio da Luz, fez com o palestrante Daniel Moraes, consultor pedagógico do Laboratório Inteligência de Vida, o LIVE. O Colégio da Luz, há mais de 4 anos, tem parceria pioneira em Guarabira e em região com o Laboratório Inteligência de Vida, que é um programa de educação socioemocional para crianças e adolescentes. Então, o Daniel Moraes fez uma visita ao Colégio da Luz, uma palestra muito importante sobre educação socioemocional para pais e para alunos do Colégio da Luz, e nós aproveitamos a oportunidade em que ele veio e gravamos esse importante programa, esse importante tema, para que vocês possam agora ouvir por meio da nossa Rádio Luz neste sábado. Então, vamos deixar com vocês a entrevista com Samuel Diogo, diretor do Colégio da Luz, e Daniel Moraes, consultor pedagógico do LIVE. Olá, bom dia alunos Luz, bom dia pais de alunos Luz. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa na Rádio Luz. E hoje nós temos a satisfação, hoje a gente vai conversar de emoções, sobre emoções, né? Roberto Carlos está com inveja. Nós estamos aqui com o pessoal do LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida. Aqui conosco no estúdio está Priscila Coelho, que é a consultora de relacionamento. E aqui ao meu lado, que a gente vai bater um papo bem legal, está Daniel Moraes, que é o consultor pedagógico, com quem a gente vai conversar para ele explicar, mostrar mais esse trabalho que o Colégio da Luz já faz há 3 ou 4 anos na educação emocional, socioemocional dos nossos alunos. Um bom dia para todos vocês e bom dia, Daniel. Bom dia, Samuel. Bom dia, famílias. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente compartilhar esse momento e poder falar sobre sentimentos, poder falar sobre emoções e poder falar também sobre educação, né? De como a gente pode falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre a vida também dentro do ambiente de sala de aula. Eu acho que esse é um espaço no qual a gente pode ampliar, né, aquele sentido da escola, ver como que a escola pode contribuir para uma formação integral e que forme realmente o indivíduo, o estudante ali para a vida, né, que está se aproximando, entendendo já ele, né, como um ser em si. Então, para mim é uma oportunidade muito boa, agradeço a gente estar junto nessa manhã, poder conversar, poder falar sobre educação e poder falar sobre sentimentos. Um bom dia a todos, bom dia às famílias, aos estudantes também que estão nos acompanhando. A gente tem no Colégio da Luz uma preocupação, a gente entende que a escola ela vai ser muito parceira da família na educação dos filhos. Então, essa conversa é muito interessante porque vai contribuir, vai ajudar para que os pais entendam melhor o relacionamento que a gente deve manter com os filhos e com os alunos. E agora eu queria iniciar pedindo a você, Daniel, que explicasse para alguns que ainda não sabem o que é o LIVE, né? O que é o LIVE, como surgiu o LIVE, qual é a função do LIVE dentro de um colégio. Pronto, o LIVE, né, o nosso programa é o Laboratório Inteligência de Vida, e eu gosto sempre de começar explicando justamente pelo nome. Por que é um Laboratório Inteligência de Vida? Quando a gente fala de laboratório, normalmente a gente pensa aquele laboratório tradicional, né? Aquele laboratório com tubo de ensaio, aquele laboratório com microscópio, mas o laboratório ele discute uma prática. E viver é uma prática. Nós vivemos os nossos sentimentos, as emoções, as vivências que nos carregam, as experiências de mundo. Então, o laboratório do LIVE é a vida.
E quando nós podemos trazer essas experiências que os estudantes, as famílias, que a comunidade escolar vive, os professores, e trazer isso para a sala de aula, a gente começa a entender melhor também aquele caminho que a gente pode percorrer. Quando a gente pensa, por exemplo, no ensino médio com um projeto de vida, nós podemos pensar também esse estudante na vida que vai além do colégio. A gente sempre ficava, há um tempo atrás, poxa, eu poderia ter aprendido isso na escola. E se perguntar para cada um da gente aquilo que nós somos hoje, fazer aquela reflexão, a pessoa que você se tornou hoje, foi só através das disciplinas tradicionais da escola? Eu pergunto até para você, invertendo um pouquinho o papel da entrevista, mas aquilo que você tornou foi só com as disciplinas tradicionais da escola? É claro que elas foram muito importantes e elas têm uma importância definitiva na nossa vida, mas a gente percebe que também houveram outras coisas que nós fomos agregando à nossa experiência, seja a nossa determinação, a nossa criatividade, seja aquele momento onde que a gente teve que se conhecer, saber os nossos limites. E tudo isso a gente não tinha um espaço de privilégio antes na escola para poder falar também sobre essas competências, essas habilidades que são importantes para a nossa vida. Então, quando, por exemplo, o Colégio da Luz começa a trazer isso no dia a dia do estudante, seja através do LIVE ou das atividades que vão se complementando ao longo dessa formação, nós podemos discutir realmente o indivíduo de uma maneira integral, que ele não é composto só por aquelas disciplinas tradicionais que são importantes, mas a gente também pode agregar essa formação que vai além, uma formação humana, que vai olhar para o estudante, que vai olhar para a criança, que vai olhar para o adolescente, entendendo, claro, eles como seres em desenvolvimento, como a gente disse antes, mas também como alguém que carrega consigo essas experiências de mundo. Porque aquilo que a gente sente, mas aquilo que a gente interpreta, vai ser a forma como nós vamos reagir no mundo. E normalmente a gente fala muito sobre a interpretação do mundo, mas pouco sobre aquilo de como a gente sente. Então, quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, essas experiências de vivências dos estudantes, a gente tem um ganho, porque a gente tem um contato maior, a gente consegue entender melhor a história daquele estudante. Isso, claro, vai se refletir lá no dia a dia, no desenvolvimento pedagógico, no desenvolvimento acadêmico do nosso aluno. Beleza. Como é que a educação socioemocional dentro do colégio, como é que o material LIVE, por exemplo, ele auxilia ao aluno a ter mais habilidades, mais desenvoltura? Nós vamos começar. Como funciona a metodologia do LIVE num colégio? A metodologia, Isso é um ponto importante, inclusive. O LIVE acredita muito nas metodologias ativas. O que são essas metodologias ativas? Colocar o estudante para construir o conhecimento dele também. E a gente vai ter um olhar tríplice sobre a educação, porque a gente sabe que a tarefa de educar ela é complementada não só no ambiente escolar, mas na vivência em família, na vivência da equipe escolar. Então a gente tem esse olhar tríplice, conversando com as famílias, tendo um material que dialoga também com as famílias, seja da educação infantil até o ensino médio. Existe um material exclusivo para as famílias, no qual eles recebem o conteúdo de acordo com a faixa etária da criança ou do adolescente. E na sala de aula, o professor vai receber, a professora vão receber esses recursos metodológicos para poder trabalhar esse nosso outro lado, E ali, seja na educação infantil e no ensino fundamental 1, onde a gente vai explorar bastante a ludicidade do estudante. Então a gente começa com os fantoches, com as histórias lá na educação infantil. Parte ali para o Fundamental 1, as famílias devem conhecer bem já, o Tomás, o Geraldo, a Fernanda, que vão passar o final de semana com os estudantes, trabalhando inclusive o public speaking, a oratória, do compartilhar essa experiência depois em sala de aula. Já com o 4º e 5º ano, a gente traz a linguagem da gamificação, o jogo aplicado ao estudo. Agora, a gamificação não é só divertir o estudante, ele é um jogo com propósito, com um objetivo, focado na coletividade, para que ele consiga desenvolver essas habilidades. Quando a gente chega lá no ensino fundamental 2, no ensino fundamental os anos finais, a gente já pode trazer uma outra experiência. E ali nós temos conteúdos de séries, que elas são produzidas exclusivamente para o LIVE, que chegam ao Colégio da Luz, essas séries que são produzidas com temáticas de acordo com a idade do adolescente. Então a gente consegue discutir desde o bullying até essa vida que está se preparando para o ensino médio, principalmente no novo desenho do ensino médio,
que convida muito o estudante para ser protagonista. E quando a gente vai falar do ensino médio, do LIV no dia a dia, da rotina escolar, a gente está falando do projeto de vida, onde a gente pode discutir sobre o empreendedorismo, a vida na faculdade, na universidade, o se preparar para essa vida futura. Então tudo isso é importante para trazer essa discussão também para a formação do estudante. Daniel, nós estamos aqui na rádio, nós temos os nossos ouvintes, também tem pessoas que acompanham pela plataforma YouTube do Colégio da Luz Oficial. E será que tem como a gente, de uma forma, um exemplo concreto de alguma atividade do LIV, pode ser para qualquer série, para que os ouvintes e os internautas eles tenham noção de realmente como funciona um exercício concreto, uma tarefa concreta, uma atividade que você se lembre de como o LIV pode ajudar o aluno? Vou falar de uma atividade em específico lá do primeiro ano do ensino fundamental, os anos iniciais, com as crianças lá de 6 anos, né, quando nós falamos que trabalhamos através da ludicidade. Tem uma história que a mãe de um dos personagens, do Tomás, traz um brinquedo para ele que ele não gosta. Ele queria um outro brinquedo. E a gente contando essa história para os estudantes, né, para os alunos ali em sala de aula, e normalmente a gente vai perguntando para eles o que eles estão pensando da história. E aí o Tomás, quando recebe, né, quando o Tomás recebe esse brinquedo da mãe, ele vai lá e atira no chão e quebra todo o brinquedo. E a gente para a história e pergunta para as crianças: o que vocês acharam disso? As crianças: está certo, era isso mesmo que precisava. A mãe dele não deu o brinquedo que ele queria. E depois a gente continua com aquela história e as crianças veem que a mãe estava lá chorando, na verdade, na cozinha. E aí elas se colocam no lugar da mãe. Então, através da ludicidade da história, a professora e o professor conseguem começar a desenvolver a empatia da criança, esse olhar para o outro, de como a atitude da criança também pode afetar a atitude das famílias também no dia a dia. Então é trazer esse olhar lúdico para essa formação, para que dialogue realmente com a necessidade da criança ou do adolescente. Ok. Lembrando que o Colégio da Luz tem o LIV, né, o Laboratório de Inteligência de Vida, que trabalha socioemocional dentro da grade curricular do colégio. E hoje, sinceramente, eu não imagino um colégio que não tenha um momento de socioemocional para os alunos. Hoje é muito necessário. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente fala de outros assuntos bem interessantes. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Você está sabendo que o novo ensino médio será implantado em todo o Brasil já em 2022?
Pensando nisso, o Colégio da Luz Guarabira já se adiantou e preparou a melhor solução para o novo ensino médio e suas mudanças, com benefícios e novidades que ajudarão na nova rotina escolar dos nossos jovens. Venha conversar com a gente para entender as principais mudanças do novo ensino médio. Colégio da Luz Guarabira, desde sempre ligado no seu futuro. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. A usina do Colégio da Luz já em pleno funcionamento. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Todo o nosso projeto da mentoria tem a ver com adaptar o aluno às realidades que ele vai enfrentar. Então a gente quer colocar o aluno do Colégio da Luz com o melhor preparo para o evento, seja do conhecimento em si, com as nossas aulas, que são com as melhores equipes da região, mas principalmente com o preparo social e psicológico do aluno. A mentoria tem me ajudado bastante depois dessa pandemia, né? A adaptação estudantil. É sempre bom, né? Sempre ter alguém orientando e ajudando. Então, desde agora, alunos da primeira série, nono ano, segundo ano, que não estão no ano de Enem ainda, já não estão tendo essa experiência, principalmente no pós-pandemia. Nós, na mentoria, que somos um trabalho específico aqui dentro do colégio, vamos analisar as notas e também as redações e buscar priorizar o que cada aluno tem que melhorar. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos de volta com o programa Rádio Luz, com Daniel Moraes, consultor pedagógico do Laboratório Inteligência de Vida, que é as nossas aulas de socioemocional. Daniel, esse bloco a gente vai fazer uma brincadeira, certo? O socioemocional fala de emoções, sentimentos. Eu vou dizer um sentimento e você vai falar como o Livre trata esse sentimento dentro da sua metodologia. Tá joia? Vou começar com um que eu acho que é um sentimento, uma emoção que muita gente está se afligindo hoje em dia depois da pandemia. A ansiedade. A ansiedade eu acho que é um que a gente vem sentindo bastante, né? Não só os estudantes, mas até a gente pode se sentir ansioso. E a ansiedade fala muito sobre um medo que a gente tem sobre coisas até que a gente já viveu. Então a gente pode ficar ansioso, por exemplo, por dirigir depois de uma batida ou algum fato que traz ali pra gente um acontecimento, né? Então quando a gente fala sobre ansiedade, ela fala também sobre um processo de autoconhecimento. Então quando a gente olha para o Livre e entender como o Livre vai trabalhar a ansiedade, uma das melhores formas é falar sobre o autoconhecimento. Porque a partir do momento que você entende também qual é o seu limite, até onde você pode chegar, aquilo é possível que a gente consiga desenvolver habilidades e ferramentas para que a gente possa utilizar quando a gente está ansioso. Se eu estou ansioso, por exemplo, para fazer uma prova, eu posso ouvir uma música, eu posso desenhar, eu posso desenvolver ferramentas que vão me auxiliar nesse momento de fazer a prova. Então no Livre a gente vai pensar de como desenvolver essas ferramentas que são pessoais
Cada um de nós pode desenvolver a sua ferramenta para passar por essas situações. Eu, por exemplo, quando eu estou ansioso, eu gosto de ouvir aquela música de Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa. A gente está aqui na rádio, não vou me arriscar ainda a cantar, mas é uma música que me traz um sentimento de tranquilidade, que me ajuda. Então, por que a gente não pode ter um caminho também dentro da escola para que o estudante, a estudante consiga desenvolver essa ferramenta para esses momentos? Porque nós vamos ter ansiedade ao longo da nossa vida. Então, como que nós vamos conseguir, a partir daquele momento que nós estamos ansiosos, a contornar essa situação, a contornar esse sentimento nosso, mas ao mesmo tempo vivenciando, mas que eu consiga realmente, a partir daquilo, alçar um novo caminho ou caminhar para uma nova direção que às vezes eu não conseguia ver se eu fico realmente preso necessariamente ao sentimento da ansiedade, né? Então, é desenvolver essas ferramentas que são importantes para esses momentos. Legal que você falou aí numa ferramenta, música, né? A gente estava conversando um pouco antes com o Rogério, o nosso professor de musicalidade aqui do colégio, e ele estava justamente comentando sobre isso, né? A emoção que alguns alunos sentem quando ele tocam determinadas músicas. E eu, particularmente, meus filhos pequenininhos, toda vez que eu ia colocar para dormir, eu colocava ele ouvindo música, boas músicas, né? No caso, a gente ouvia muito Roberto Carlos. Isso é bom que traz aquelas memórias da infância também para a gente, né? Agora vamos ver um outro sentimento que também está muito presente na vida dos adultos e especificamente aqui dos nossos alunos e alguns alunos, que é o medo. Como a gente lida com o medo, Daniel? O medo, eu acho que é um sentimento importante, né, para a gente conseguir entender a formação do próprio ser humano. O medo, ele tem um ponto positivo dele também, que ele evita de colocar a gente em algumas enrascadas, né? Se a criança não tivesse medo de altura, imagino que poderia acontecer. Então, o medo ele também surge como um sentimento que nos preserva, mas ele é preocupante a partir do momento que ele nos paralisa. Então, lá na educação infantil, por exemplo, que a gente fala sobre o medo em toda a formação, mas me vem muito à cabeça que a educação infantil, que é um momento que a criança pode ter o medo do escuro, o medo do desconhecido. Para a gente que é adulto, que tem uma linguagem muito mais concreta do mundo, alguns medos da criança podem parecer infantis mesmo, e eles são infantis, porque eles são apropriados para a faixa etária daquela criança. Mas a gente olha para a vivência daquela criança. A criança tem uma linguagem muito mais lúdica, então ela interpreta a realidade como uma história de livro mesmo. É só a gente lembrar da nossa infância, como a gente fantasiava e como isso é característico da infância. Então a gente traz, por exemplo, para o medo, lá na educação infantil, exercício de respiração. Então a professora poder parar ali um momento, o professor poder parar e falar com a criança, falar ali aquele momento de como a gente pode respirar para que a gente consiga se reconectar a gente mesmo. Porque naquele momento onde a gente está com medo, e como você bem disse, o medo está presente para a criança, mas também para a gente que é adulto, como que o medo pode paralisar a gente em determinadas situações e dar aquele passo atrás, reconectar com o nosso corpo, com a nossa respiração, pode ser aquela oportunidade da gente potencializar esse medo. Entender que potencializar no sentido de que ele leve a gente a algum lugar. Não que ele fique potente e que a gente fique com cada vez mais medo, mas que ele surja como uma ferramenta. Então você está com medo em um determinado momento? Pare e respira. Então na educação infantil a gente faz esse conectar com o corpo, de como a gente experimenta esse medo, para que a gente possa vivenciar realmente aquela experiência de acordo com o que ela pede. A gente não precisa ter medo, por exemplo, de dar um abraço a uma pessoa. Pode parecer simples, mas é algo que não demanda um medo da gente. Se a gente está vivenciando esse medo, a gente pode entender o porquê isso aconteceu, a gente pode pegar ali aquela oportunidade de discutir, de ver como que... Por que esse medo chegou até mim? E quando a gente entende o medo ele está muito ligado também ao desconhecido. Quando a gente entende o medo, quebra um pouquinho daquele mito, né? A gente consegue elevar ele para uma outra capacidade no qual a gente pode elevar também o nosso sentimento humano, o nosso espírito humano, na verdade, né? Então é igual quando a criança está com medo de algum bicho que está embaixo da cama. Não é jogar a criança direto para ver que não tem nenhum bicho embaixo da cama. Mas vai lá, fala, olha, não tem ninguém aqui, quer conferir junto comigo? E chama a criança também para esse momento, porque ali ela consegue quebrar um mito na cabeça dela, e ali ela se sente mais segura com o mundo também, e ela se sente mais seguro também com o adulto. É muito importante que com o medo a gente também não provoque ele ao extremo.
Eu lembro muito quando eu queria aprender a nadar, o jeito do meu pai me ensinar a nadar e eu com medo da água foi me jogar no rio. Eu perdi um pouco do medo de nadar, né? Mas aquilo foi algo que ficou na minha cabeça até agora. Então, se a gente pode construir isso de uma forma segura, então isso também é benéfico para o desenvolvimento da criança, do estudante, até da gente como adulto, né? Tem que confrontar o medo, mas que faça isso do ponto de partida da segurança, que a gente consiga se sentir bem para enfrentar esse medo. A gente falou de medo, todos têm medo, né? Não é possível que uma pessoa viva e não tenha em algum dado momento tenha medo de alguma coisa. E tem outro sentimento também que eu eu tenho certeza que todo mundo teve. E eu preciso saber, é bom ou é ruim ter raiva? Muito boa a sua pergunta, Samuel. Quando a gente fala sobre sentimento bom ou ruim, no livro a gente entende que não existe sentimento bom ou ruim, porque eles são sentimentos, é algo que nós vivenciamos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre controlar a raiva, é possível a gente controlar a raiva? Ou é possível a gente entender aquilo que a gente faz da nossa raiva? Vão ter várias situações na nossa vida que a gente vai ter raiva. A gente pode ter raiva no trânsito, a gente pode ter uma raiva no trabalho, e aquilo vai se somando a gente. São experiências de mundo que a gente vai vivenciar. Então a gente pode dizer que a gente pode ensinar o estudante ou que um adulto não sinta raiva. Não, é algo que nós vamos vivenciar. E sentir aquilo que nós vivenciamos é o que nos torna tipicamente humanos. Seja na arte, seja na leitura, seja na nossa vivência no dia a dia. Então, mais do que controlar a raiva, é desenvolver uma ferramenta, como a gente começou a nossa conversa sobre esses sentimentos, para que quando eu sinta a raiva, eu saiba o que fazer com ela. Para que a gente não tenha aqueles momentos onde a gente pode explodir, tomar aquela atitude impensada, e a raiva às vezes faz, né, com que a gente tenha uma visão mais turva daquilo que a gente vive. Então é importante que a gente entenda, não existe sentimento ruim, porque sentimentos, eles são sentimentos. O que existe é aquilo que nós fazemos a partir daquilo que nós sentimos. Então eu estou sentindo raiva, o que eu posso fazer para que, dentro do meu autoconhecimento, da minha autorregulação, para que eu consiga vivenciar aquele momento de uma forma que seja saudável para mim, que seja saudável para o outro. Então esse é um ponto importante da gente entender. Não tem como a gente se esquivar de viver alguns sentimentos. Não tem como a gente se esquivar da nossa vivência, do próprio viver. Então como que nós vamos conseguir, a partir dessas experiências de mundo, tirar a melhor experiência possível? Beleza. Uma última pergunta, bem rapidinho aqui. Como o socioemocional ajuda no cognitivo? Isso é muito importante. Quem é que nunca fez uma prova que não estava se sentindo tão bem e tirou uma nota baixa? Então a prova, ela mede realmente como o aluno estudou, ou como a aluna estudou, ou tem a ver também com aquilo que ela está vivenciando? Então até no rendimento acadêmico, se eu consigo me entender, se eu consigo entender o mundo, eu consigo a partir daquilo me desenvolver melhor, inclusive do ponto de vista cognitivo. Sócrates dizia que a primeira tarefa da filosofia do filósofo é conhecer a ti mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo. Então é uma tarefa importante para a gente. Quando a gente fala sobre o socioemocional, a gente está falando sobre um autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Então isso, é claro, vai refletir lá no desenvolvimento acadêmico também do estudante, a partir do momento que ele tem uma segurança maior consigo. Ok, Daniel, a gente vai novamente para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco falando mais sobre socioemocional. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho.
Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Você está sabendo que o novo ensino médio será implantado em todo o Brasil já em 2022? Pensando nisso, o Colégio da Luz Guarabira já se adiantou e preparou a melhor solução para o novo ensino médio e suas mudanças, com benefícios e novidades que ajudarão na nova rotina escolar dos nossos jovens. Venha conversar com a gente para entender as principais mudanças do novo ensino médio. Colégio da Luz Guarabira, desde sempre ligado no seu futuro. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. A usina do Colégio da Luz já em pleno funcionamento. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Todo o nosso projeto da mentoria tem a ver com adaptar o aluno às realidades que ele vai enfrentar. Então a gente quer colocar o aluno do Colégio da Luz com o melhor preparo para o evento, seja do conhecimento em si, com as nossas aulas, que são com as melhores equipes da região, mas principalmente com o preparo social e psicológico do aluno. A mentoria tem me ajudado bastante depois dessa pandemia, né? A adaptação estudantil. Sempre bom, né? Sempre ter alguém orientando e ajudando. Então, desde agora, alunos da primeira série, nono ano, segundo ano, que não estão no ano de Enem ainda, já não estão tendo essa experiência, principalmente no pós-pandemia. Nós, na mentoria, que somos um trabalho específico aqui dentro do colégio, vamos analisar as notas e também as redações e buscar priorizar o que cada aluno tem que melhorar. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Ok, estamos aqui de volta com Daniel. Daniel é o consultor pedagógico do LIVE, o Laboratório de Inteligência de Vida. A gente fala sobre o ensino socioemocional. E eu queria perguntar agora, Daniel, a gente, obviamente, todo mundo já sabe, a gente vem de uma pandemia, né? O Colégio da Luz funcionou de forma virtual completamente no primeiro ano da pandemia. No segundo ano, a gente teve algumas turmas que conseguiu colocar presencial, mas outras ainda também ficaram no sistema híbrido. Como é
que o socioemocional pode ajudar a esses alunos que estão saindo da pandemia e voltando para a nova, antiga realidade que é o ensino presencial? Quando a gente pensa, né, Samuel, esse retorno, e quando a gente pensa esse estudante, essa estudante voltando para a escola, a gente pode perceber como que eles também vivenciaram muita coisa durante esse período. Então seria até um pouco de inocência imaginar que isso não seria trazido para a escola, para o ambiente da sala de aula. O Colégio da Luz é uma escola que sente, como a gente diz, né, as escolas que são parceiras do LIVE. Porque olha para o estudante a partir desse sentimento, entendendo ele a partir da sua individualidade, também dentro do coletivo, porque ele vive dentro da comunidade dele, seja da família, seja entre os estudantes. Então é claro que aquilo que o estudante, a estudante vivenciou durante a pandemia, iria refletir também no dia a dia da sala de aula. Então por que também não falar sobre isso? Foi um período diferente. A gente nunca imaginou, por exemplo, em assistir uma aula de casa. Imagina se isso tivesse acontecido com a gente quando a gente era criança lá um tempo atrás, né? Não teria nenhum caminho. E hoje em dia a criança, o adolescente teve que vencer essa barreira, ter a aula através do computador, no ambiente de casa, misturou muito o ambiente profissional, porque é a profissão ali da criança e do adolescente estudar, misturou o ambiente profissional com o local de descanso. E isso é algo que foi se perpetuando, foi uma vivência que eles tiveram ali, alguns alunos, 2 anos essa vivência, né, de ter essa mistura entre esse ambiente do lar e o ambiente da escola, e aí é chegado o momento de retornar para a escola, todo mundo voltando. E é claro que alguns desses hábitos foram trazidos também para o dia a dia da sala de aula, né? Então a gente pega aquele estudante, por exemplo, lá do 3º ano do ensino médio, quando a pandemia começou, ele estava no 9º, 1º ano, dependendo da faixa etária ali, né? Ou o momento que a gente vai olhar. Então ele teve uma experiência que, de certa forma, ele teve que viver diferente daquilo que nós vivemos de ir todo dia à escola. Ele também aprendeu a ser estudante, a ser aluno durante esse período. E quando a gente pensa o aprender, né, é o aprender e agregar essas experiências que nós vamos ter do mundo. E aí como é importante a gente falar sobre o autoconhecimento e também entender que nós estamos em ambientes diferentes. A nossa casa é diferente da escola, a escola vai ser diferente da igreja, mas de certa forma nós temos coisas que vão conectar cada um desses ambientes, que são as pessoas. E a gente pode entender melhor como que a gente pode estar dentro da sala de aula, dentro de um ambiente de estudo e poder desenvolver isso melhor. Nós vemos, por exemplo, a comunicação. Por mais perto que a família pudesse estar dentro do ambiente físico, mas muitas vezes, durante a pandemia, a comunicação foi dificultada justamente pela proximidade. A proximidade física trouxe, às vezes, aquele distanciamento do se comunicar, né? Do querer estar no espaço sozinho, principalmente o adolescente, né, querer ficar no quarto. Mas por que isso acontecia? Porque antes eles tinham um ambiente da escola no qual eles também poderiam viver aquele eu de uma forma mais autêntica, né? Viver aqui na escola, pelos corredores, conversar com os amigos. E durante a pandemia essa experiência ela foi muito mais reclusa. A gente teve aquelas pessoas que cumpriram bastante, né, o isolamento social. Então o aluno, a aluna, viveu isso também. Então se nós estamos falando sobre uma vivência, sobre uma experiência de vida, a gente pode falar isso no nosso dia a dia também. Seja no encontro do socioemocional, seja no encontro da aula de matemática, seja lá em geografia. Porque o socioemocional ele não se resume só ao momento ali do encontro do LIVE, ele está presente na matemática. No outro bloco você havia me perguntado sobre o desenvolvimento acadêmico, né, em como o socioemocional podia ajudar o desenvolvimento acadêmico. E a gente pode pensar, né, aquela experiência de quem é que não fez uma prova ruim num dia ruim. Então, quando nós falamos sobre a pandemia, dessa vivência que essa criança e esse adolescente vivenciaram, foi somada justamente de todas essas vivências que a família teve, que os colegas tiveram. E quando chega para a escola existe aquele momento de reaprender em estar em grupo, em reaprender a estar com pessoas diferentes. Muita coisa mudou.
É claro que muita coisa mudou. Mas existe também coisas que a gente precisa preservar, aquilo que faz da gente a gente, né? Isso já Darwin disse, né? No processo de evolução também tem aquilo que se preserva. Evoluir também é preservar algumas coisas. Então, o que é aquilo que a gente pode preservar, o que é aquilo que a gente pode trazer e aquilo que pode se transformar dessas relações e como a gente pode entender isso a partir do socioemocional, a partir dessa experiência que nós vamos somando. Nós falamos socioemocional. Por quê? É uma vivência social também. É uma vivência que nós vamos construídos, nós somos afetados pelos outros, afetado no sentido de atingido, aquilo que o outro faz interfere também na minha vida, na minha vivência, aquilo que o outro pode vivenciar, e como que a gente vai moldando ali também a nossa interpretação. Quando eu falo moldar, não é colocar numa caixinha, mas é se moldurando, trazendo ali aquela nossa vivência para que a gente também consiga se entender nos espaços, para que a gente consiga se entender com o outro, desenvolvendo a empatia, o olhar crítico. E é um pouco disso que nós vamos trazer, é muito disso, na verdade, que nós vamos trazer dentro da nossa vivência do LIVE no dia a dia, em sala de aula. Beleza. O Colégio da Luz, ele se destacou nesse período de pandemia, as nossas videoaulas, o nosso acompanhamento, a nossa dedicação aos alunos, mesmo que de forma virtual, a gente se destacou. E a gente aprendeu também muito. Mas é diferente quando o aluno está presencialmente no colégio. Até porque eles aprendem não só na sala de aula, né? Às vezes terminam uma prova e eles saem comentando a prova. E aquela questão número 3, eu marquei tal resposta. Aí o outro diz, não, mas não é tal resposta porque é assim, assim, assim. Ou seja, naquele momento não tem nenhum professor, mas eles estão estudando, não é? E outra observação interessante, um aluno chegou para mim, me causou um medo logo no começo. Ele fez, eu prefiro estudar no colégio porque não é confortável. Aí, como assim? O colégio não é confortável? Fiquei logo preocupado com as carteiras, etc e tal. Ele fez, não, é porque lá em casa tem a cama, tem uma aguinha pertinho, é muito confortável lá em casa, aí me dá preguiça e eu não estudo. Eu vindo para o colégio, não é tão confortável como lá em casa, aí eu estudo mais. Eu ainda bem, eu pensava que era a sala de aula que não era confortável. Mas olha a percepção dele. Vir para o colégio era melhor, porque em casa ele estava tão confortável ali, com seu pijaminha ainda, acordava, não tirava o pijama, ia no banheiro assim, sem pedir licença, né? Essa percepção eu achei interessante. Mas eu ainda tenho aqui uma pergunta. A gente falou muito do lado do aluno e os pais. Como é que os pais, como é que eles devem pensar os filhos dele após esse período de pandemia? Como é que deve pensar só no aprendizado, no cognitivo? Meu filho está tirando nota boa. E o emocional? Como é que o pai deve ver para o filho nesse momento pós-pandemia? É interessante a sua pergunta, né? Normalmente a gente tem muito essa preocupação com as notas, e essa é, claro, uma preocupação muito válida, né? A gente se preocupa com esse desenvolvimento acadêmico, mas é entender também essa vivência que o estudante tem. Eu acho isso muito importante. Nós somos delimitados pela nossa experiência. Hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, sobre vestibular, para a gente que já passou por esse processo, pode parecer mais simples. Mas para um estudante de terceiro ano entender o que é um vestibular, como a gente entende hoje em dia, ele vai ter que viver primeiro isso. Então é entender principalmente o ponto de partida que o filho e a filha estão olhando o mundo. A empatia não é só você se colocar no lugar do outro, é olhar a partir do outro. Como que a experiência do terceiro ano pode ser para um estudante do terceiro ano? Esse é um bom ponto de partida. E se lembrar dessa experiência que você teve também quando você era estudante. E a gente fala, não diminuir a dor ou não diminuir a vivência. Quando o filho e a filha vêm conversar, expor para a gente, né, as dificuldades, entender que aquela é uma dificuldade legítima e real. E que ela se sentiu na necessidade de compartilhar isso com você. Por isso que no livro a gente fala muito sobre a escuta ativa. Meu avô falava muito, né, às vezes a gente ia chamar lá do interior, ele ficava lá num balanço embaixo de um pé de manga, e a gente chamava ele às vezes, eu falava alguma coisa para ele, e depois a gente brigava, vô, o senhor escutou? Eu ouvi, mas não escutei. No interior tinha muito isso, né? A diferença do ouvir e do escutar. E como é difícil às vezes a gente escutar realmente o filho e a filha.
ou como é difícil a gente escutar nós mesmos dentro dessa relação. Então, tão importante quanto essa nota é o processo de escuta, é o processo de entender. Então é o parar, o diálogo, estar preparado ali realmente para escutar, para entender qual é o ponto de partida daquele diálogo. E não só a nota, mas essa vivência também que ele vive. É claro, fazendo essa ressalva, né, da importância das outras disciplinas, a importância, na verdade, de todas as disciplinas na formação, inclusive ali do lado emocional. Nós adultos sabemos como é ser adulto na pandemia, mas nós não sabemos como é ser criança e adolescente na pandemia. Por isso que é preciso ter esse olhar empático, entender também a vivência da criança e do adolescente durante esse período. Beleza, Daniel. Eu tenho certeza que os ouvintes, os internautas adoraram a nossa conversa, muito proveitosa, trouxe muito conhecimento e deixo aqui meu profundo agradecimento em nome do Colégio da Luz pela sua presença, né, de ter vindo aqui gravar esse programa conosco. Agradecer aos ouvintes, aos internautas e dar meu até logo para o nosso próximo programa, o programa da Rádio Luz, que é um programa do Colégio da Luz, o colégio do seu filho. Até breve. Tchau, tchau. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Você está sabendo que o novo ensino médio será implantado em todo o Brasil já em 2022? Pensando nisso, o Colégio da Luz Guarabira já se adiantou e preparou a melhor solução para o novo ensino médio e suas mudanças, com benefícios e novidades que ajudarão na nova rotina escolar dos nossos jovens. Venha conversar com a gente para entender as principais mudanças do novo ensino médio. Colégio da Luz Guarabira, desde sempre ligado no seu futuro. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. A usina do Colégio da Luz já em pleno funcionamento. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim, a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno. Modernidade no que é útil. Todo o nosso projeto da mentoria tem a ver com adaptar o aluno às realidades que ele vai enfrentar. Então a gente quer colocar o aluno do Colégio da Luz com o melhor preparo para o evento, seja do conhecimento em si, com as nossas aulas, que são com as melhores equipes da região, mas principalmente com o preparo social e psicológico do aluno.
A mentoria tem me ajudado bastante depois dessa pandemia, né? A adaptação estudantil. Sempre bom, né? Sempre ter alguém orientando e ajudando. Então, desde agora, alunos da primeira série, nono ano, segundo ano, que não estão no ano de Enem ainda, já não estão tendo essa experiência, principalmente no pós-pandemia. Nós, na mentoria, que somos um trabalho específico aqui dentro do colégio, vamos analisar as notas e também as redações e buscar priorizar o que cada aluno tem que melhorar. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.